Olá, meus alunos do curso de Gestão Comercial, Análise Mercadológica 1. Hoje eu estou gravando o meu primeiro vídeo para vocês. É uma matéria nova, para vocês poderem se inteirar. Eu deixei lá no gerenciador na quinta-feira 2 textos para que vocês lessem por antecipação, para a gente poder ter uma participação melhor nesse vídeo. E eu vou falar para vocês sobre o terceiro P, que é o P de praça do composto mercadológico. A gente já falou do primeiro P, que é produto, o segundo, que é preço, e agora vamos falar de praça, tá? Mas antes disso, eu sei que tem alguns alunos que começaram o curso quando começou esse problema, e talvez a gente nem se conheça pessoalmente, então eu vou fazer um rápido resumo do que nós já vimos até aqui, tá? Isso não quer dizer que quando nós voltarmos para a aula, a gente não vai fazer de novo um resumão para que vocês entendam melhor todo esse processo. Considerando o que eu falei em sala de aula, que essa disciplina de análise mercadológica é extremamente importante para vocês entenderem as outras disciplinas que vocês vão ter ao longo do curso. Então, é importante que vocês entendam alguns conceitos. O primeiro deles, que a gente falou em sala de aula, é a questão de necessidade e desejo, né? As pessoas, os consumidores, só compram se forem motivados ou por uma necessidade ou por um desejo. E a gente discutiu isso amplamente em sala de aula, sobre o que é uma necessidade, o que é um desejo, sobre como esse conceito ele é extremamente subjetivo, né? O que é uma necessidade para mim pode não ser uma necessidade para você, e o que é um desejo para mim pode não ser um desejo para você, pode ser uma necessidade, né? Então, esse conceito é extremamente subjetivo e o mercado trabalha com ele dentro desses termos. Alguns autores até falam que o marketing cria necessidades desnecessárias, né? A gente fez o exercício em sala de aula e eu mostrei para vocês que, na verdade, o marketing ajuda o consumidor, né? Ajuda a gente a escolher a forma de sanar uma necessidade através de um produto que tem uma marca ou um nome no mercado, né? Então, a gente fez aquele exercício da água, não sei se vocês lembram, a gente fez no quadro, né? Tenho sede, como é que eu vou matar essa necessidade? E aí a gente fez várias opções até chegar numa determinada marca, de mercado. Então, esse é o primeiro conceito que eu gostaria que vocês guardassem, a questão da necessidade do desejo. O segundo conceito a gente fez foi as análises de ambiente, né? Considerando ambiente interno e ambiente externo e considerando as variáveis incontroláveis, que são as variáveis externas, sobre as quais a empresa não tem controle, né? Agora, nessa época de coronavírus, vocês podem observar como nós não temos controle nenhum sobre a grande maioria das variáveis de mercado, né? Estamos agora reféns de uma variável natural, né? Uma doença, um vírus é uma variável natural que afetou todo o planeta e que afetou já a economia do nosso país e que vai afetar a economia das empresas. Esse é o exemplo mais atual, mais fácil de vocês entenderem uma variável incontrolável, né? As outras variáveis, a variável político-legal, que é a questão política de como um governo se posiciona em relação à economia, né? A legalidade, as leis em cima daquele produto ou daquele serviço que a gente oferta para o mercado. E aí existe a variável econômica, que são como a economia é gerida dentro de determinado país, aí entra ali a questão do valor do dólar, da bolsa de mercado, de como são geridos os preços nacionais e internacionais, da inflação, de algumas políticas públicas relacionadas à economia. E aí a gente tem a variável demográfica, que é o tamanho das famílias, como elas se comportam, como elas crescem, classe social, como ganham o seu dinheiro, quem é que tem o mando em casa, quem é que comanda as compras, quem é que decide pelas compras, quantos filhos tem, e tudo mais dentro desse sentido.
E tem a variável cultural também, que é a questão da cultura dos povos, né? A gente consome de acordo com uma questão cultural. Então, aqui no Sul, por exemplo, nosso consumo é completamente diferente do Nordeste ou do Norte ou de algum outro país, em função do que a gente produz e em função também dos nossos costumes, né? De como a gente costuma adquirir determinados hábitos de consumo, tá? E existe a variável geográfica, que é de acordo com a geografia do lugar. Então, nós consumimos aqui no Sul, por exemplo, é cultural também, mas é uma questão geográfica. Nós consumimos muita carne em função de que aqui a nossa produção ela é de carnes, né? O Nordeste, por exemplo, consome muito mais peixes e frutos do mar em função de que a produção deles lá, e justamente pela questão geográfica, que é muito mais voltada para a proximidade com o mar, eles têm um outro tipo de comportamento de consumo, né? Então, bem grosso modo, bem resumidamente, essas são as variáveis incontroláveis. Esse material está todo lá no gerenciador já, algumas semanas para vocês examinarem. E aí a gente falou sobre as variáveis controláveis, que são aquelas que são do âmbito interno da empresa e de que a gente, como empresa, tem mais controle sobre elas, né? Nós temos controle sobre a escolha dos nossos clientes, do nosso público-alvo, dos nossos fornecedores, dos nossos concorrentes e por aí vai, porque são decisões internas, né? Então, eu posso escolher ter um ou mais fornecedores, ou eu posso escolher o meu público-alvo de acordo com um segmento de mercado que eu vou escolher e por aí vai. Então, as variáveis controláveis, e tem esse nome justamente porque elas fazem parte do ambiente interno da empresa e sobre as quais a gente tem um determinado comando, né? E as variáveis incontroláveis, ao contrário, são do ambiente externo à empresa, né? Elas são do mercado como um todo e sobre as quais a gente não tem controle. Então, se a gente não tem controle, o que a gente pode fazer, né? Primeiro passo é você saber como elas funcionam historicamente, né? Como é que funciona, por exemplo, na variável econômica, como é que o dólar historicamente se comporta e como é que está a economia do país ou da sua região naquele determinado momento. Então, é por aí que a gente consegue se adequar às variáveis incontroláveis. É aquela máxima de que, se você não pode controlar, você tem que conhecê-la para saber como é que ela se comporta no mercado e tomar as devidas precauções ou se aproveitar das oportunidades que surgem em função da forma como as variáveis incontroláveis trabalham no mercado, né? Por exemplo, a questão do dólar a 5,10 para alguns negócios é extremamente negativo, mas para outros negócios é extremamente positivo. Então, de acordo com o que você lida no mercado, produto que você vende, ou serviço, ou o público-alvo que você tem, essa variável se modifica. Nem sempre algo que é muito ruim em termos de variáveis incontroláveis para a minha empresa vai ser ruim para o negócio de um outro segmento, né? Então a gente tem que sempre conhecer e por isso é importante sempre estar ligado ao que acontece no dia a dia para a gente poder estabelecer um histórico de como essas variáveis trabalham no mercado, tá? Então cada segmento tem as variáveis que influenciam mais ou menos nesse setor, né? Se eu pegar o agronegócio, por exemplo, a variável natural é extremamente importante, né? Eu preciso saber o ciclo de chuvas, eu preciso saber se vai ter seca naquele período, se não vai, como é que eu vou, quando é que eu vou poder ter a minha colheita, se está dentro do ciclo natural ou não. O ano passado, por exemplo, nós tivemos um atraso enorme na produção, na plantação do soja por causa de uma seca, que atrasou, até esse ano está atrasando a colheita lá no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, em função do atraso que houve o ano passado, para ver como isso influencia na produção de determinados segmentos, né? Então, como é que eu vou me contrapor a isso se eu não posso saber, não posso interferir no regime de chuvas? Eu tenho que conhecer, né? Hoje a tecnologia permite que os agricultores, né, através dos agrônomos, das cooperativas e dos próprios sistemas que estão na internet disponíveis, eles conheçam todo o ciclo
e já saibam de antemão se eles vão ter problemas ou não num determinado segmento, numa determinada produção, né? Então, isso é extremamente relevante para que a gente possa se precaver com as variáveis incontroláveis que afetam o nosso negócio no mercado, tá? Essa foi a primeira fase que a gente teve, e aí a gente entrou no composto promocional, que são os conhecidos 4 Ps. E aí que a gente estava quando começamos a ter aula remota, né? Eu dei para vocês em sala de aula o que é o produto, o que é o preço, e depois a gente começou, eu passei para vocês o material para vocês se interarem sobre o que é praça, tá? Eu vou rever rapidamente produto e preço para que a gente possa entrar então na aula de praça propriamente dita, ok? Então aqui eu tenho os 4 elementos do composto promocional, né, os 4 Ps. Os 4 Ps eles são extremamente importantes e são a base de qualquer produto ou serviço que é lançado no mercado. Então, a base de qualquer planejamento que eu queira lançar de algum produto ou serviço no mercado. Então, nesse composto de marketing, eu tenho que estabelecer para o meu mercado-alvo qual é o produto que eu vou lançar, produto ou serviço, a que preço, né? E aí existem as estratégias aí de precificação que a gente viu em sala de aula, em que lugar ou a praça, né, ou os canais de distribuição que eu vou estabelecer para fazer com que esse meu produto chegue ao mercado consumidor, né, qualquer que seja ele, e a promoção, que é a comunicação que eu tenho que fazer para que esse meu consumidor me reconheça, né? Para que ele me escolha em relação aos meus concorrentes ou até para que o meu produto seja conhecido e respeitado e mais respeitado do que o meu concorrente, né? Mais bem avaliado. Existem outros P's, né? Claro que existem. Alguns autores colocam até 10 P's hoje. Por que a gente trabalha os 4 P's? Porque esses são a base, né? Se depois vocês trabalharem, por exemplo, uma empresa de serviços, você vai ter o P de pessoas, o P de processos e por aí vai, né? De acordo com o tipo de segmento que você vai trabalhar um planejamento, você vai estabelecer alguns outros P's que são relevantes. No nosso caso, como nós estamos trabalhando genericamente o que é absolutamente necessário para qualquer produto e serviço no mercado, a gente vai focar nos 4 P's, que são os elementos essenciais, tá? Sem esses 4 P's, você não tem os outros. Então, é necessário que a gente trabalhe muito bem, compreenda muito bem esses 4 P's, para depois mais facilmente compreender o que é necessário dentro de um determinado segmento que se componha além desses 4 P's essenciais. Tá ok? Até aí tudo bem? Nesse desenho aqui coloquei assim muito brevemente o que vai em cada P. Vocês têm isso no material de vocês já, que eu já passei, né? Há algumas semanas atrás. E eu vou agora só trabalhar um pouquinho dos conceitos, né? Segundo o Kotler e o Armstrong, produto é qualquer coisa que possa ser oferecida ao mercado para atenção, aquisição, uso ou consumo e que possa satisfazer a um desejo ou necessidade, né? Sempre satisfazendo um desejo ou necessidade. O que é, em resumo, um produto? É qualquer coisa que tenha valor de mercado e que tenha um consumidor disposto a pagar esse valor, né? Se você tem um produto no mercado que você não tem consumidor, subentende-se que esse não seja um produto para o seu mercado-alvo, que ele não seja nem considerado um produto, né? Para que você considere qualquer coisa que você faça no mercado como um produto, você tem que ter um público-alvo interessado nesse produto que esteja disposto a pagar aquele valor que é estabelecido para ele, né? Então, isso faz com que a gente diferencie muitas coisas que existem e que não têm valor, justamente por isso não são vendidas, porque não existe um público que queira se interessar em comprar, né? E existem produtos que são considerados desta forma justamente porque existe um público-alvo, um público consumidor que vai pagar por ele, tá? Existem 3 características que todo produto deve ter, né? Que é a qualidade, a apresentação e a marca. A qualidade hoje é um pressuposto.
Alguns anos atrás a gente dizia que um produto de qualidade tinha um diferencial, né? Hoje já não é mais um diferencial. Hoje qualquer produto que você lance no mercado tem que ter um mínimo de qualidade. Mesmo que o conceito de qualidade também seja um pouco subjetivo, existem padrões, né, que são trabalhados no mercado que determinam se o teu produto tem qualidade ou não, dentro de um comparativo com o que tem de oferta nesse segmento no mercado. Então, se você tem aí 5 marcas de um determinado produto, você tem que estar dentro do padrão de qualidade dessas 5 marcas para se estabelecer, senão você está fora, mesmo sendo mais barato ou tendo algum outro tipo de diferenciação. A qualidade ela tem que ser um pré-requisito nesse processo. Então, se você tem um produto que tenha qualidade, você já tem a primeira característica que um produto deve ter, né? A segunda característica é a apresentação. É aquela velha máxima, né? Não basta ter qualidade, precisa aparentar ter qualidade também. Então, a apresentação entra no quesito de embalagem, se o aspecto do teu produto é bonito, se é bem apresentável, se ele enche os olhos, né? Se alguém que vê o teu produto no varejo, no supermercado, numa gôndola ou numa vitrine, se ele se encanta e pelos olhos ele deseja o produto, deseja comprar aquele produto, ele é motivado a esse consumo. Então, a apresentação é extremamente relevante nesse processo, né? Ela é tão importante que hoje existe um profissional chamado designer de embalagens que desenvolve produtos diferenciados em termos de embalagens em função dessa apresentação, tá? Às vezes embalagens mais práticas, mais funcionais, mais duráveis ou que tenham algum uso dentro daquilo que se propõe o produto no mercado. A apresentação ela é extremamente relevante. Não adianta você ter um produto de extrema qualidade, mas que quando o consumidor vê a embalagem ele não se encante, né? Ele não sinta confiança de comprar aquele produto porque aparentemente ele não parece ser aquilo tudo que ele diz que é, né? Então é muito importante que as empresas invistam na apresentação. Hoje nós temos uma tecnologia extremamente desenvolvida em termos de embalagens, de caixas, de plásticos e de produtos biodegradáveis que podem ser utilizados em termos dessa apresentação para que ela seja ainda mais melhorada, né? Existem gráficas hoje extremamente modernas que fazem inclusive papel com cheiro, com fragrâncias, com outras tecnologias que você pode fazer com que o teu produto seja diferenciado. Então é extremamente importante nesse aspecto. Dentro da apresentação também está a escolha de você trabalhar as imagens ideais, né? Se eu pegar um exemplo muito simples, e até utilizei ele em sala de aula, né? Você vai no supermercado e vai lá na seção de frios e pega aquela pizza que está só no plástico, que você vê todos os ingredientes, e do lado dela tem uma caixa de uma pizza maravilhosa, que tem uma foto da pizza pronta, com aquele queijo derretendo, aquela calabresa deliciosa. Você vê a caixa e vê a pizza crua do lado. A pizza crua pode ter até mais ingredientes, mas você vai comprar pela apresentação, né? Então, o que acontece? Você vai acabar levando a caixa para casa porque o que é que você comprou? A ideia de como aquele produto vai ficar pronto, né? Não a ideia de como ele está naquele momento pré-cozido, pré-pronto, para que você ainda tenha que chegar em casa e fazer. Ainda que aquela pizza da caixa também você tem que fazer a mesma coisa, mas a imagem te dá uma ideia de como você vai ter aquele produto depois de consumir, né? E isso é bastante relevante, tá? A terceira característica que todo produto deve ter é a marca. A marca é a assinatura do produto. Quem foi que fez aquele produto? Quem é que lançou aquele produto no mercado? Primeiro, pela própria legalidade, né? Você não pode lançar um produto no mercado sem que tenha uma empresa responsável por esse produto. Alguém tem que responder por ele, né? Primeiro, porque esse produto tem que gerar impostos, ele tem toda uma série de legalidades para estar ali. E segundo, porque caso haja algum problema, existe e precisa haver uma empresa que responda por esses problemas, né? Então, toda marca, todo produto, desculpe, que é lançado no mercado precisa ter uma marca, uma assinatura que o represente, tá?
Quando nós estudarmos marcas, nós vamos ver mais isso profundamente, né? Você tem a questão do CNPJ, né, da propriedade da marca, e tem a marca propriamente dita, que é o que o consumidor conhece, né? Então, você tem, por exemplo, uma marca Nestlé, que você não sabe quem é o proprietário dela, mas existe uma empresa que possui a propriedade dela e que responde legalmente por ela. Então, todo produto que tem assinatura Nestlé, aquela empresa vai responder caso haja algum problema, né? Essa é a questão da legalidade. E a questão de você ter necessidade de uma marca é justamente porque o cliente reconhece conceitos de qualidade, de credibilidade, de se esse produto é bom ou não é para ele, de acordo com a marca que o assina, porque é a marca que dá essa referência, né? Se você pegar dois tênis, por exemplo, exatamente iguais, em que um tem a marca da Nike e outro não tenha, você vai ter percepções diferentes em relação aos dois produtos em função daquela marca que assina o produto, né? Então, é extremamente importante que o consumidor perceba e veja qual é a marca que assina aquele produto, porque isso vai ajudar o produto a ser vendido, se essa marca for uma marca que tenha credibilidade no mercado, que seja consolidada no mercado, ou se é uma marca desconhecida, tenha que se trabalhar em cima dessa marca para que o consumidor passe a reconhecê-la como referência de qualidade naquele determinado produto. Tá ok? Existem algumas outras coisas sobre produtos, mas a gente já falou em sala de aula e quando a gente retornar eu vou dar uma revisão em relação a isso, tá bom? O segundo P é o preço, também bastante relevante, né? Se você errar no preço, você pode de repente queimar um produto quando você lança ele no mercado. Então, você precificar um produto, um serviço, não é tão fácil quanto parece, tá? Às vezes a gente pensa que, vou lá e vou colocar um preço e paga quem acha que paga e quem não paga, fica lá o produto. Mas não é assim, tá? Existe toda uma série de estratégias e de estudos que você faz em relação a quanto vale um determinado produto, né? E algumas empresas que trabalham com produtos que não têm muito valor agregado, elas fazem um cálculo simples, né? É custo, mais impostos, mais um percentual de lucratividade e lança o produto no mercado. Mas quando você está falando de produto de marca, de valor agregado, que trabalha mercado, que trabalha nome, que trabalha credibilidade, que trabalha marca, isso é bastante mais complexo. Eu até falei para vocês em sala de aula e dei um trabalho sobre um livro chamado Seu Cliente Pode Pagar Mais, que é a ideia justamente de que muitas empresas não têm noção, não têm a percepção de que o seu produto vale até mais do que elas cobram no mercado. Elas não precisam barganhar tanto com o cliente, porque o produto tem credibilidade. Então, nesse aspecto, você precificar é bastante complexo e tem várias estratégias e várias formas de precificação, né? O importante aqui no composto de marketing não é nem vocês saberem quais são as formas de precificar, porque isso está dentro da disciplina de custos, né? Mas é vocês entenderem que o preço não é só o valor monetário do produto, né? O preço é tudo aquilo que o consumidor ele tem que sacrificar para adquirir aquele produto. Então, por exemplo, eu quero comprar um carro. Não é apenas os 50, 60, 100 ou 200 mil que eu vou usar para comprar esse determinado bem, mas quantos meses de trabalho, quantas horas extras, quantas economias, quanto projeto extra que eu fiz, quantas horas eu deixei de ficar com a família, quanto lazer eu deixei de fazer para poder economizar, para poder adquirir aquele bem. Se eu parcelo esse bem todo mês, o que eu abro mão para eu poder pagar esse bem, né? Então, o preço no composto de marketing, ele tem que levar em consideração essas coisas, porque é isso que motiva o consumidor a comprar ou não. Então, se eu estabeleço um preço que é alto demais para determinados tipos de público, eu vou fazer com que mesmo que o consumidor queira muito aquele produto, ele não compre, porque ele vai ter que abrir mão de muita coisa para adquirir aquele determinado bem que ele tem desejo ou necessidade, né? E ele faz essa conta quando ele vai comprar um determinado produto ou serviço no mercado.
né? Então, essa dificuldade que o consumidor tem para adquirir um determinado bem e tudo aquilo que ele se sacrifica ou que ele faz para conseguir comprar aquele bem, ele tem que ser levado em consideração nessa precificação quando eu falo em marketing, né? Porque é esta a motivação que o consumidor tem para comprar determinado produto ou não, tá? O preço também tem lá suas estratégias, né, de precificação, e ele é baseado em 3 elementos, né? Eu posso fazer uma precificação baseada em custos, que é essa mais simples para produtos que não têm muito valor agregado. Então, eu vou calcular o custo, impostos, toda a questão de custos de logística e tudo mais, vou estabelecer um percentual de lucro e vou lançar esse produto no mercado. Então, esse é o primeiro tipo de precificação. Essa precificação baseada em custos tem outros subprecificações, que a gente também colocou em sala de aula, que também não são tão relevantes se vocês saberem. É bom saber que existe, mas não precisam necessariamente saber como funcionam todas elas. Existe a precificação baseada na concorrência, né? Então, nós temos precificação baseada no custo e a outra precificação é baseada na concorrência. O que é isso? Você pega o teu produto, vê como é que os concorrentes estão trabalhando no mercado, qual é a faixa de valores de preço que o teu concorrente está trabalhando no mercado, e você estabelece um preço em cima do teu concorrente, né? Se você acha que com o marketing você consegue ganhar um pouco mais de valor no mercado, fazer com que o cliente valorize mais o teu produto em função da tua marca, por exemplo, você pode colocar um valor a mais, ou se você quer trabalhar um pouco de qualidade igual, mas preço um pouco inferior, você pode trabalhar um pouquinho abaixo, mas sempre dentro dessa margem que os teus concorrentes trabalham, né? Então, você leva em consideração não os seus custos, não o percentual de lucro, mas o que o mercado está trabalhando dentro dos valores do teu segmento, né? É lógico que você não vai trabalhar abaixo do custo, você não vai ter prejuízo, né? Nem os teus concorrentes estão tendo. Então, essa análise tem que ser feita no sentido de que você está tendo lucro, mas que você está sendo competitivo de acordo com os seus concorrentes, porque também não adianta você lançar um produto no mercado extremamente acima dos seus concorrentes se você não oferece nada mais do que eles oferecem pelo mesmo produto, né? Não sei, acho que vocês estão conseguindo me compreender, né? Então, nós temos a precificação baseada no custo, a precificação baseada na concorrência, e a precificação baseada na demanda, que é a preocupação baseada na escolha do cliente. Então, você não faz o preço nem focado no custo que ele tenha, nem focado nos seus concorrentes, mas focado no que o cliente estaria disposto a pagar, numa análise do seu consumidor, né? Para que você faça uma precificação baseada na demanda, você está utilizando a lei da oferta e da procura, né? Então, se você tem um produto no mercado que, num determinado período do ano, ele está, por exemplo, um produto sazonal, tomate, feijão, né, que num determinado período do ano ele está em baixa e ele tem pouca produção, e você tem a mesma procura que você tem o ano todo, esse produto automaticamente vai subir nesse período, em função de que existe mais cliente do que produto, né? E em outro período do ano ele vai cair a um patamar normal, às vezes até abaixo do patamar normal, porque está sobrando produto, porque ele está em fase de alta produção, né? Então, são produtos que são sempre pautados na oferta e na demanda, quer dizer, de acordo com o cliente, né? Do perfil do cliente, da quantidade de clientes e da procura desse produto no mercado, né? A grande maioria de produtos sazonais, aqueles que em determinado período do ano são são produzidos mais ou menos, eles têm essa curva da oferta e da demanda para estabelecer o seu preço, né? Então, não é muitas vezes porque o preço está abusivo, mas porque a procura aumentou drasticamente e esse produto passa a ficar escasso no mercado, né? Então, com a escassez, acaba aumentando esse produto, né? Agora, por exemplo, o produto mais
procurado, os 2 produtos mais procurados no mercado, que há 2 meses atrás estavam extremamente baratos, hoje estão extremamente caros, não se acha no mercado e você paga um preço infinitamente maior do que ele era 2 meses atrás, que é o álcool gel e as máscaras, né? Como um exemplo muito prático do nosso dia a dia. Esse é um produto que hoje está sobre a lei da oferta e da demanda, né? Existe muita demanda, existe pouca oferta, então o preço automaticamente sobe. Daqui a 2 meses, quando esse nosso problema passar, esses produtos que hoje você paga, por exemplo, uma máscara a 5,50, você vai pagar menos de 50 centavos daqui a 2 meses. Por quê? Porque acabou a necessidade, acabou a procura, as pessoas não vão mais querer comprar e esse produto vai voltar de novo ao seu patamar normal no mercado, né? Então, são produtos que vocês vão perceber que são muito voláteis, eles mudam muito de preço no mercado em função de que eles trabalham oferta e demanda, tá? Essas são as 3 estratégias de precificação. Agora nós vamos entrar então em praça propriamente dita, que é a nossa aula, né? Até aqui nós estávamos fazendo revisão para que vocês entendessem onde é que nós estamos indo. Eu espero que vocês tenham lido os textos que eu deixei disponível no gerenciador, né? Na aula de quinta-feira, para que vocês possam agora se aprofundar nesses conteúdos que a gente está conversando hoje, né? Praça, como os outros 3 P's vêm do inglês, né? É place, e seria a tradução desse place seria canais de distribuição. A gente chama de praça em função da didática do P e porque convencionou-se, né? Ou se você perguntar para um vendedor hoje qual é a praça dele, ele vai entender automaticamente que é onde são os canais de distribuição, onde é que estão os clientes dele, para quem ele vende, né? Então está dentro desse conceito do que nós vamos estudar hoje. Então, oficialmente, né, aí pelos autores, o que é praça, né? Compreende as atividades necessárias para que a oferta comercializada pela empresa fique acessível ao seu mercado consumidor. Quer dizer, se você fabrica um determinado produto, como é que você vai fazer ele chegar à maior quantidade de consumidores possíveis, né? Se a tua função é fabricar, como é que você vai fazer chegar ao consumidor final? Como é que uma Frimeza, por exemplo, que tem mais de 400 produtos no seu mix, faz com que esses 400 produtos cheguem ao mercado consumidor cada vez mais amplo, para que ele seja consumido e conhecido e reconhecido? Como é que ela faz para que a marca dela chegue do Rio Grande do Sul a Rondônia, né, ou ao Pará? Como é que ela faz com que esse produto chegue à maior quantidade de varejos possíveis, né? Esse estudo está dentro do P de praça, né? Não adianta eu ter um excelente produto, poder estabelecer um preço que realmente é o preço de mercado, mas eu não consegui fazer chegar ao mercado consumidor, né? Então eu tenho que ter esse P de praça muito bem estudado, muito bem planejado, para que eu consiga fazer chegar a um custo mínimo possível, porque cada vez que eu estabeleço mais um intermediário para chegar ao meu consumidor final, é lógico que esse intermediário vai ter um ganho em cima, porque esse é o trabalho dele, a função dele, e ele tem que ter esse ganho que vai acabar incidindo sobre o preço do produto final lá para o consumidor. Então, é muito importante que as empresas planejem a sua praça ou os seus canais de distribuição, né? Por que canais, né? Por que a gente tem que estudar canais de distribuição? A primeira coisa que mudou completamente a forma de a gente avaliar canais de distribuição foi a chegada da internet e pela internet do e-commerce. A geração de vocês acha que a vida inteira nós tivemos à disposição a internet, mas ela é muito recente para o mercado mundial, né? Eu me lembro que em 1998, quando eu me formei, a internet estava apenas começando. Eu saí da faculdade sem nunca ter pesquisado nada pela internet.
Então, 98, 2018, 2020, 22 anos. É a idade da maioria de vocês, né? Então, vocês cresceram junto com a internet, junto com o e-commerce, e as empresas foram se adequando a essa nova realidade que é cada vez mais presente no dia a dia dos consumidores e das empresas. Então, a chegada do e-commerce fez com que se reavaliasse todos os canais de distribuição. Por quê? Porque o e-commerce é um grande canal final para o consumidor e é um canal mundial, né? Hoje nós compramos produto diretamente da China sem saber nem quem são os produtores, porque existe lá um site na internet que nos disponibiliza esse produto, né? Muito fácil, muito acessível e que, tirando o prazo de entrega, que é diferente de uma loja física, que você pega o produto lá na prateleira e já leva para casa, você tem todas as outras vantagens de não sair de casa. Isso fez com que se tivesse que rediscutir canais de distribuição para também fazer com que as lojas físicas tivessem outras possibilidades, além do que elas já praticavam antes da chegada do e-commerce, né? A segunda questão é o crescimento da logística e da terceirização de atividades, tá? Uma empresa que é boa em canais de distribuição, ela tem que ser excelente em logística. Eu considero o profissional de logística um dos profissionais com uma inteligência mais desenvolvida que existe dentro da empresa. Por quê? Porque ele tem que ter uma visão estratégica de como fazer com que o produto que é fabricado aqui em Medianeira chegue lá em Rondônia, num prazo mais curto possível, com menos intermediários possíveis e sem danificar o produto, fazer com que ele chegue lá da mesma forma que ele saiu aqui de dentro da fábrica para chegar ao varejo, ao consumidor final. Isso gera um estudo, gera um se debruçar em cima desse assunto, e os profissionais de logística eles têm que ser muito bons nessa organização para poder fazer com que a empresa não para fazer com que a empresa consiga explorar da melhor forma seus produtos sem perder nada em função de prazos de entrega, né? Então, por exemplo, eu estava falando dos produtos da China. Pode ser maravilhoso você ter tudo disponível, até outras opções, mas um produto que demora 4, 5 meses para chegar, né? Então, qual é o grande problema deles? É logística. Por quê? Porque eles têm que atravessar o mundo por um navio, chega num porto aqui no Brasil, e aí tem toda a questão de alfândega, de legalização, e aí eles entram para o processo de distribuição dentro do país, que pode ser via correio, pode ser via transportadora, de acordo com as parcerias de distribuição que essa empresa chinesa faz, e tudo isso vai demandando em cima de prazos, né? Então, muitas vezes o consumidor não compra em função desse prazo, né? Eu me lembro até de uma história de uma moça que comprou seu vestido de noiva pela internet, e esse vestido chegou uma semana depois que ela já tinha se casado, né? Imaginem a frustração de consumidor que acaba perdendo o produto em função do prazo, porque não adianta nada ter chegado maravilhosamente bem uma semana depois do casamento, né? Então, a logística ela é extremamente importante em função de você aprimorar esses canais de distribuição, tá? A outra questão, né, é a terceirização das atividades, né? Hoje, o que as empresas fazem? Elas são boas em fabricação, elas não querem mais se preocupar em terem que ter os seus caminhões, né, os seus próprios caminhões de distribuição, de terem muitas vezes uma força de vendas gigantesca que é funcionária e assalariada, então elas acabam terceirizando tudo isso e focando principalmente na produção, para melhorar a qualidade da produção, a qualidade do produto, deixando a distribuição, a logística, a entrega e muitas vezes até o marketing para empresas que são terceirizadas, né? Parceiras terceirizadas que fazem esse trabalho e que também são especializadas nisso, né? Então, dependendo da empresa, do produto e de onde é o mercado consumidor, é extremamente positivo que elas abandonem essa carga de, por exemplo, terem aí 200 caminhões próprios de distribuição
e acabem fazendo parcerias com várias transportadoras que vão fazer esse mesmo trabalho, tendo elas o encargo de continuar a manutenção desses caminhões, tendo os funcionários caminhoneiros, tendo toda essa carga de ter que trabalhar a questão da distribuição. E vão focar no seu produto, que é o foco delas, né? E vão deixar que a distribuição seja feita por profissionais, né? Essa é uma tendência que já se estabeleceu no mercado, que é muito forte, que a grande maioria das empresas está optando por ela, porque justamente facilita que a empresa coloque a sua energia naquilo que ela realmente nasceu para fazer, tá? A terceira questão é a mudança de consumidores, né? Principalmente do hábito do consumidor. Hoje nós temos consumidores, se nós pegarmos aí a questão alimentar, né? Vegetarianos, veganos, a questão da saúde, de você ter um hábito alimentar mais saudável, de você praticar esportes. Então, a mudança do hábito do consumidor é bastante relevante nesse processo. A outra questão é a própria demografia, de onde as pessoas moram. Então, eu estou falando que eu compro um produto lá da China, e esse produto tem que chegar até aqui, em Medianeira, na minha casa, porque eu comprei ele pela internet. Então, a tecnologia ela é interessante nesse aspecto, mas também ela faz com que a gente tenha que aprimorar os canais de distribuição, né? Eu posso comprar um produto de qualquer lugar do mundo e esse produto tem que chegar até a minha casa, né? De alguma forma. Então, também está dentro desses aspectos. E a questão de novos segmentos, né? Hoje nós temos cada vez mais as empresas se aprimorando em segmentos específicos. A gente também vai estudar na próxima fase a questão de segmentação de mercado e vocês vão entender isso melhor, né? Então, hoje você tem empresas trabalhando cada vez mais focadas em público-alvo específico. Isso faz com que elas também tenham que ser mais assertivas em termos de produto, de preço e de canais de distribuição, tá? O quarto é a tecnologia de informação e comunicação. Então, os clientes consumidores estão cada vez mais a comunicação, né, a informação está mais acessível via meios de comunicação e principalmente via internet. Então, o consumidor pesquisa muito antes de comprar qualquer produto ou serviço, e isso é bastante interessante para empresas que têm bons produtos, porque quanto mais o consumidor sabe sobre determinado produto ou serviço, melhor é para as empresas que dão uma informação mais qualificada e que têm produtos melhores para vender no mercado, né? E quinto e último, é cada vez maior a expectativa dos consumidores, né? A gente melhora a qualidade, eles melhoram a exigência. A gente melhora a qualidade, eles aumentam a exigência e por aí vai. E é um caminho sem volta, né? O mercado ele vai melhorando, a tecnologia ela vai trabalhando em favor dos produtos justamente porque o cliente se torna cada vez mais exigente. Então, você tem hoje um celular de última geração ou um notebook de última geração, mas daqui a 6 meses, um ano, você vai querer um melhor, porque o mercado já lançou alguma coisa que tenha alguma característica melhor do que aquilo que você tem hoje. Então, essas expectativas do consumidor elas vão sempre se modificando. E isso, na verdade, é que gera o mercado de consumo. Porque se o consumidor consumisse sempre da mesma forma e não gerasse uma expectativa de melhoria da qualidade daquilo que ele está consumindo, ele não teria tanta pressa em trocar. Ele ficaria como os nossos pais e nossos avós ficavam 20, 30 anos com o mesmo jogo de cozinha, com o mesmo jogo de quarto, com o mesmo carro, fazendo com que o mercado girasse de uma maneira muito mais lenta, né? Em função de que os consumidores não trocariam tanto os seus produtos nos seus hábitos de consumo, tá? Então, esses 5 são os 5 argumentos mais importantes para que a gente entenda como canais de distribuição são relevantes e que eles têm que estar sempre em constante estudo dentro de uma empresa. Não é porque você estabeleceu um canal de distribuição hoje que você vai manter ele para daqui a 10 anos.
porque ano que vem ou daqui a 6 meses você pode ter que modificar esse canal de distribuição porque o mercado mudou em função de alguns desses 5 elementos que eu acabei de falar. Então, a logística ela é um segmento, um elemento dentro dos 4Ps que tem que estar em constante estudo para que você faça sempre da melhor forma a distribuição desses produtos para o seu consumidor. Existem 3 diferentes formas de fazer com que o produto chegue ao consumidor final, tá? A primeira delas é a distribuição direta. Aqui eu coloquei um desenhinho, né? O que é distribuição direta? Ocorre quando o serviço ou produto é vendido diretamente ao consumidor. E existe a indireta, que justamente é o contrário, né? Quando o serviço ou o produto utiliza-se de... Vou ter que botar o óculos, né? Espero que vocês enxerguem melhor do que eu. A distribuição indireta ocorre quando o serviço ou o produto utiliza-se de distribuidores que levam o serviço ou produto até o consumidor. Então, existem os intermediários, né? Então, na distribuição direta, você não tem intermediários, né? Nós vamos já ver como é que isso se comporta. Na distribuição indireta, você tem ou um ou vários intermediários para fazer chegar ao consumidor final. E também tem a distribuição híbrida, que faz com que se misture a direta e a indireta em vários canais, várias formas de distribuição, né? É aquele tipo de produto que, mesmo que você tenha vários canais de distribuição, você também vende ao consumidor final de determinada forma, tá? A gente vai ver isso ao longo da aula. O que seria o canal direto, então? A empresa é inteiramente responsável por entregar o produto ao consumidor, né? Essa responsabilidade é dela. Como não existe intermediário, no máximo consultora aí no meio, é ela que tem toda essa responsabilidade. Então, além de produzir o produto, ela tem a responsabilidade de fazer chegar ao consumidor final e vender para esse consumidor final, tá? Assim, os itens não passam por intermediários antes de chegar ao destino final. Qual que é a vantagem do modelo como esse, né? Esse modelo ele dá controle total ao produtor sobre o canal de distribuição. É o produtor que tem o controle sobre tudo, né? Ele vai saber exatamente como o produto dele chega ao consumidor final, tá? É o caso, por exemplo, de venda por catálogo. Você pega aí uma Rinodê, né? Ou pega... Até coloquei aqui vários... Deixa eu ir um pouco para frente, né? Coloquei aí Boticário, Raco, Natura, Demilos, até os chocolates. Agora esqueci o nome. Nós temos uma loja na avenida com esse chocolate que vende por catálogo. Vocês sabiam disso? Eles são híbridos. Aqui eu coloquei o catálogo porque eu achei interessante, mas eles são um modelo híbrido, né? Eles têm a franquia, eles vendem pela loja, mas eles também vendem por catálogo. É bastante interessante, né? Vamos voltar então lá na nossa conceituação, né? Como o produtor é o único responsável por entregar os produtos, geralmente esse tipo de canal dificulta o número alto de clientes, tá? Isso é relativo, né? Se nós pegarmos a Avon, por exemplo, a Natura, que tem aí um canal de distribuição extremamente agressivo, né? Eles têm muitas vezes muito mais clientes do que uma loja física, que tenha um nome estabelecido no mercado. Então, você pode não ter um número global de clientes, né? Vamos dizer assim, mas você tem você pode ter um número extremamente alto dependendo de como você vai estabelecer o que é esse teu canal direto de comunicação, tá? E ao mesmo tempo, qual que é a vantagem que se diz desse canal direto? Que você pode vender a um preço mais acessível, né? Já que a empresa não precisa pagar comissões a intermediários, tá? Existem algumas empresas que realmente fazem essa diferenciação em termos de valor final, mas existem algumas empresas que não, que elas aproveitam para melhorar o seu lucro em cima disso, né? Então, você pega, por exemplo, a Eudora. A Eudora é uma marca, uma submarca do Boticário, né? Então, o Boticário, quando ele foi para venda direta para o catálogo, a primeira experiência dele foi vender Eudora, né? E, a princípio, ninguém
nem sabia, e muitos consumidores ainda não sabem, que a Eudora é produto do Boticário, né? E aí ela começou a trabalhar, e se você for olhar os preços da Eudora, não são preços mais baratos, né? Por quê? Porque é um produto de primeira linha, é uma marca que trabalha muito marketing no mercado, ela faz um treinamento excelente com as suas consultoras, com as suas vendedoras diretas, ela é um produto de qualidade, reconhecido como um produto de qualidade, existe uma diferenciação nos produtos dela, então ela não reduziu preços, ela manteve o preço na ideia de que o produto dela vale isso, que tem qualidade e que eles vão trabalhar essa qualidade superior, né? Não é porque a venda direta por catálogo que ele é um produto inferiorizado, né? Há uns anos atrás nós tínhamos a Avon e as pessoas diziam que a Avon era um produto inferior, que era produto de classe C e D, porque era vendido de porta em porta. Hoje a Avon é uma marca mundial extremamente reconhecida que tem produtos de A a E dentro da sua venda, dos seus catálogos, e que não mudou a sua forma de chegar ao consumidor, né? Então, é a estratégia que cada empresa adota de acordo com o produto que ela vende, né? Se você tem um produto que é vendido direto ao consumidor e que pode ser vendido via canais diretos, né? Seja pela internet, direto ao consumidor, seja por catálogo, através de uma consultora de vendas, isso é uma estratégia que a empresa vai estabelecer de acordo com o que for mais vantajoso para ela. Sempre visando chegar a maior quantidade de público, tá? Maior quantidade de consumidores. Aqui eu coloquei um desenho básico, né, da indústria, passando para o consultor, direto ao consumidor final, seria a nossa forma de distribuição direta, né? Já mostrei os exemplos para vocês aí dos catálogos. Existem inúmeras marcas. Se vocês procurarem aí na internet, vocês vão ver que venda por catálogo vai ter aí uma enxurrada de marcas. Muitas delas a gente nem sabia que eram vendidas por catálogo, que estão lá disponíveis ao consumidor, tá? Muitas vezes não é a única forma, mas é um dos canais que a empresa estabeleceu para chegar ao consumidor. Aí nós chegamos à venda indireta, né, que é o caso da grande maioria dos produtos que são vendidos no mercado. Primeiro porque as empresas, como eu falei para vocês, a tendência é a terceirização desses serviços de distribuição. Então, ela vai focar no que é relevante para ela, que é a produção, e vai buscar a maior quantidade possível de parceiros para fazer com que esses canais indiretos funcionem e ela chegue a maior quantidade possível de consumidores ao menor custo, a uma energia menor gasta pela empresa, né? Então, ela vai focar naquilo que é mais relevante para ela e vai deixar a questão da distribuição para os terceirizados. Então, o que é um canal indireto, né? A entrega dos produtos é feita por intermediários e não por quem vende, né? Afinal, quem são esses intermediários? A gente tem inúmeros aí, eu posso colocar para vocês pelo menos uns 9, que eu vou mostrar depois para vocês, tá? Principais, atacado e varejo, tá? Você falou, por exemplo, de produto de supermercado, é atacado e varejo. A grande fábrica vende para os grandes atacados, que distribuem para os varejos, que às vezes fazem a redistribuição para o pequeno varejo, mas é a forma mais rápida de chegar ao consumidor final, tá? Você tem até uma Amazon, por exemplo. Você vai falar assim, mas a Amazon você liga lá e vende direto da Amazon para mim. Mas a Amazon compra de todo mundo, né? Então, a Amazon é um grande mercadão virtual que vai pegar o produto deles lá e vai despachar para você, mas ela já comprou da fábrica. Ela é uma grande distribuidora, né? Ela é um grande atacadão que através da internet, através do e-commerce, virou varejo. Então, a gente tem que sempre ter esse olhar em função disso para descobrir a origem da empresa, de como são os canais que ela não fabrica os mais de 4.000 itens que ela vende, tá? Ela compra das fábricas, das indústrias que fabricam e ela revende. Então, ela é uma grande distribuidora, ela é um grande intermediário dentro desse processo, tá?
Os canais indiretos podem ser atacadistas, varejistas, distribuidores, corretores, né? E neste caso o produtor não tem controle total sobre o canal de distribuição. Quer dizer que, dependendo do contrato que ele faz e da forma que ele trabalha, ele entrega esse produto para a distribuição e a distribuição tem a estratégia dela de fazer chegar ao consumidor final. Então, qual que é a parte positiva? A fábrica se desonera dessa energia que ela tem que dispor para distribuir. Qual que é a coisa negativa? É que a fábrica também não tem mais o total controle sobre a distribuição. Esses terceirizados, esses terceiros parceiros, eles vão ter sua cota de responsabilidade dentro do processo e também vão ser responsáveis pelo sucesso ou fracasso dessa distribuição final ao consumidor. Né? Então, tem o risco, se você não souber escolher bem o seu canal de distribuição ou seus parceiros distribuidores terceirizados, de você ter problemas nesse aspecto aí de distribuição, tá? Tem muitas empresas que muitas vezes fazem um excelente marketing, tem um produto maravilhoso, que tem uma apresentação ótima e que você acaba tendo dificuldade de encontrar o produto lá na gôndola, lá onde ele deveria estar. Por quê? Porque a distribuição não está muito harmoniosa com aquilo que a empresa vendeu, né? Ou ela caprichou demais no marketing, demais na propaganda, demais na comunicação e esqueceu que ela tinha que ter o produto lá na prateleira para quando o consumidor fosse procurar ele já estivesse lá, né? Ela esqueceu da distribuição. Então, esses terceirizados, a empresa tem que saber escolher muito bem para não se tornar um problema, né? Principalmente porque normalmente são contratos de longa data, de períodos prolongados, e que as empresas não podem romper simplesmente porque apareceu um problema lá e ela não estava ciente de que aquilo poderia acontecer. Então, tem que ser muito bem escolhida essa questão, tá? Qual que é a vantagem, tá? É possível vender para uma cartela de clientes com volumes maiores. Então, por exemplo, eu tenho uma marca aí que tem um mix enorme de produtos, eu pego e vendo para o atacado o mix todo. E o atacado vai se encarregar de revender esse produto para o varejo. Né? Então, muitas vezes ao invés de eu visitar lá 100 supermercados, eu visito um atacado. E esse atacado é que vai fazer a venda depois para esses 100 supermercados, né? Então, para vocês verem como tem que ser escolhido muito bem esse distribuidor para não ter problema, tá? Só que os produtos têm um valor mais alto justamente devido às comissões dos intermediários, né? Aí volto a dizer para vocês, algumas empresas trabalham, absorvem esse custo, né? Dentro da sua tabela de custos e outras empresas jogam esse custo em cima do valor final para o consumidor, tá? Em função de que cada intermediário ganha a sua fatia desse bolo aí que chega para nós na gôndola. Aqui eu fiz um desenho, tá? Você pode ter um canal de distribuição indireto extremamente simples, como fabricante, varejo, cliente final, né? Ou você pode ter fabricante, atacado, varejo, cliente final, ou você pode ter fabricante, um agente, distribuidor, e depois os atacados, depois o varejo, depois o cliente final. Então, existe aí 5 formas de você chegar ao consumidor final com intermediários diferentes, tá? Eu posso pegar, por exemplo, até um produtor de alface. Um produtor de alface, ele pode vender direto para o consumidor final, numa feirinha, por exemplo. Ele colhe o alface dele, vai lá na feirinha, vende para o consumidor final, seria uma venda direta. Ele pode, ele fabricante, produtor, vender para o supermercado e o supermercado vende para o cliente final. É uma forma indireta e simples, né? Ou ele pode vender, por exemplo, lá para o Ceasa. E o Ceasa vende para todos os varejos de uma determinada região que vendem para o consumidor final. Vocês podem ver que até um produto simples, ele pode ter vários canais de distribuição, dependendo de como esse produtor, esse fabricante estabelece como ele vai chegar até o consumidor final, tá? É bem simples de se entender, o mercado funciona de uma maneira bastante didática em relação a isso. Eu peguei aqui uma marca que vocês já conhecem, né, da nossa região, peguei a Ninfa.
ela distribui lá para os grandes atacados, podem ver aí os atacados que tem várias marcas, não só a Ninfa, mas tem várias, e esse atacado manda para o varejo. Essa seria uma distribuição indireta, de uma forma que vocês compreendam muito bem uma marca aqui da nossa cidade, como ela trabalha, tá? Como canais de distribuição indiretos. E aí existe o canal híbrido, O canal híbrido é uma mistura do canal direto e canal indireto. Nesse modelo, o produtor tem a parceria de intermediários, mas ele não deixa de assumir o controle em relação ao contato com os clientes, Então, ele pode fazer a venda direta, como ele pode fazer o marketing, por exemplo, até eu coloquei aqui a Nike como um exemplo, tá? Para nós trabalharmos essa questão dos canais híbridos, tá? A Nike, ela é uma empresa que não tem nenhuma fábrica. Ela tem parceria desde a produção até a entrega. Então, ela tem fábricas em Singapura, em Taiwan, em Bali, em um monte de países que tem uma mão de obra mais barata e que fazem as marcas que a Nike desenvolve. Então, o que ela tem? Ela tem um escritório de design, de desenvolvimento de produtos, e tem um escritório de marketing, que faz com que essa distribuição aconteça. Então, as fábricas produzem aquilo que eles querem, dentro do padrão de qualidade deles, e aí eles têm 3 formas de distribuição desse produto, que eles controlam. A primeira são as próprias lojas da Nike, que estão colocadas nas principais cidades do mundo, nas capitais ou em grandes cidades turísticas. Então, é bem limitado as lojas da Nike, porque elas têm uma limitação geográfica de atendimento. Elas têm a distribuição de lojas físicas parceiras, como era o caso da Centauro, por exemplo, que vende a marca da Nike em todas as suas lojas, além de outras marcas, vende a marca da Nike também. E tem via internet, também com parceria como a Amazon, por exemplo, que também vende a Nike para os seus consumidores, assim como vende outras marcas. Então, ela tem todas as formas, direta e indireta, de venda e e-commerce, e ainda assim ela tem o controle sobre a forma como essas empresas vendem, como elas apresentam o produto, a vitrine que elas têm, é tudo padronizado para não perder o controle da qualidade do produto, desde a sua produção até a sua venda ao consumidor final. Então, ela não deixa, ela tem muito bem estabelecido qual é a função desse distribuidor e onde ela influencia nessa distribuição para manter a qualidade do produto, para que o consumidor, independente da forma como ele compre ou qual seja o canal de distribuição, ele vai obter a mesma qualidade visual e qualidade do produto. Então, esse seria o estilo híbrido de venda. Aqui eu coloquei só para vocês verem uma amostra de como uma empresa pode ter vários distribuidores ou ela pode focar a distribuição, simplificar a sua distribuição. Então, por exemplo, ela pode ter uma venda direta, e aí eu coloquei um desenho aqui para mostrar quantas linhas de canais ela tem que ter para poder ter a venda direta, atingir os mesmos consumidores, Ela pode ter uma venda indireta através de um único atacadista, que simplifica todo o processo e ela pode chegar até uma quantidade maior de consumidores, E ela pode ter uma venda através de vários atacadistas e aumentar esse leque também de linhas. Então, assim, quanto mais parcerias você faz, muitas vezes você facilita mais o teu trabalho em termos de logística, de distribuição, e você consegue chegar a uma quantidade maior de consumidores, dependendo da sua estratégia. Peguei aqui também a Tigre para dar um exemplo de uma empresa, de como ela faz, Então, ela tem aqui o segmento predial de construção domiciliar na parte de cima, Hoje eu estou sem o cursor, mas prometo que eu vou, acho que aqui, parece,
construção domiciliar, e aqui embaixo vendas empresariais, que são vendas para empresas. Então ela mesma já tem dois segmentos muito diferenciados, que já saem da fábrica com essa diferenciação, né? Então, para segmentos prediais de construção domiciliar, ela vende para revendas, para OCTs, para distribuidores e para home centers, né? Os home centers vendem direto ao consumidor final. A revenda, a OCT e os distribuidores vendem para o varejo, que vende para o consumidor final. Percebem já a diferença aqui dos canais de distribuição, né? E aí chega embaixo, no outro segmento de vendas empresariais, você vende também para empreiteiras, concessionárias, empresas de elétricas e tudo mais, que já são o consumidor final. Por quê? Porque eles são construtor civil, né? Então, eles vão usar o produto na construção. Então, eles já são consumidor final. Aqui, ela só tem praticamente um intermediário, e muitas vezes nenhum. Por quê? Porque ela faz a venda empresarial direto para essas grandes empreiteiras, né? Porque elas são o consumidor final daquele determinado produto, tá ok? Esse é um exemplo bem simples aí de uma marca que vende produtos com um segmento bem específico e o canal de distribuição dela, de como funciona, tá? Por último, pessoal, nós vamos falar sobre as 3 formas de distribuição nos formatos diferentes de entrega, né? Como é que esse produto chega até o consumidor final. Basicamente, eles dizem respeito a quem poderá vender os seus produtos, né? Que tipo de varejo ou que tipo de loja vai vender o seu produto ao consumidor final, né? O primeiro é distribuição exclusiva, ou distribuição seletiva, ou distribuição intensiva. Todos os produtos se encaixam nessas modalidades de uma forma ou de outra, né? Primeiro a gente vai ver a distribuição exclusiva. Nesse formato intermediário, leva os produtos da empresa a pontos de venda específicos, geralmente é um representante de vendas que faz essa atividade, né? Isso significa que apenas pontos de varejo exclusivos poderão vender itens para o consumidor. Dependendo da qualidade do produto, isso é um grande diferencial, não apenas para quem produz, mas para os pontos de venda ou redes de loja. Por exemplo, eu peguei e mostrei antes para vocês a Centauro como distribuidora, como vendedora varejo, né, da marca Nike, né? Para as lojas que têm marcas de grande valor agregado e que são venda exclusiva, isso é um chamariz, né, um diferencial. Então é muito positivo para uma loja, se nós pegarmos boutiques aqui da cidade que tem marcas exclusivas de roupas, né? Então são roupas que os consumidores gostam e que elas usam até na sua propaganda como diferenciação, né? Marcas que você só vai encontrar naquelas lojas de forma exclusiva. Então essa distribuição ela é feita dessa forma justamente para valorizar o poder da marca, né? Se você tem uma marca muito forte no mercado, que tem um diferencial muito grande, você acaba fortalecendo as lojas que vendem esses produtos em função de que elas têm essas marcas exclusivas que não vão ser encontradas em outras marcas, porque normalmente não são marcas populares, né? São marcas de alto valor agregado e também de alto poder aquisitivo, né? Seriam modelos de distribuição exclusiva, tá? A distribuição seletiva, nesse tipo de distribuição, as vendas são feitas por um grupo específico de intermediários, então você não é tão exigente quanto a exclusiva, mas você ainda mantém uma determinada seleção, uma determinada escolha em relação a onde você vai colocar o teu produto, também porque está relacionado ao status, né, desse produto, né? E aí você vai escolher empresas que têm uma alta performance e que têm uma reputação muito boa com o consumidor, porque essas empresas de boa reputação vão ajudar a vender o teu produto, porque diferente da distribuição exclusiva, neste caso é a reputação da loja que vai ajudar a vender o teu produto, né? Se eu pegar, por exemplo, uma revenda de carros multimarca, né? O que dá credibilidade ao carro que eu vou comprar lá é a loja, né?
Eu vou buscar uma loja que vai poder me vender um produto de boa qualidade dentro daquilo que eu desejo, e essa loja vai me ajudar, muitas vezes até servindo como consultora para o consumidor final, a escolher qual é a marca, qual é o produto ideal para a minha necessidade e o meu desejo, já que ela tem aí um leque de marcas que ela pode ofertar de acordo com aquilo que o consumidor deseja e necessita. Então, a distribuição seletiva vem de encontro a esse tipo de produto de marca, né? Diferente então da exclusiva, né? A força da exclusiva é a marca, a força da distribuição seletiva é a reputação desse intermediário. E aí nós temos a distribuição intensiva, né? Nesse caso, como o nome já diz, busca inserir seu produto no maior número possível de pontos de venda. Quem entra em cena são os próprios fabricantes, equipe de venda, representantes comerciais que ficam responsáveis por distribuir os produtos aos pontos de venda. Vocês podem aqui utilizar o exemplo da Coca-Cola, né, como uma das maiores marcas de distribuição intensiva. Você vai encontrar a Coca-Cola desde o barzinho lá do bairro, da padaria, do mercadinho, da loja de conveniência, do posto de combustível, até o alto varejo, distribuidora de bebidas, restaurantes de alto padrão. Então, onde você imaginar que você possa encontrar um refrigerante, você vai encontrar algum refrigerante da marca Coca-Cola, porque ela justamente se utiliza agressivamente dessa distribuição, desta forma de distribuição para poder chegar a maior quantidade, maior número possível de consumidores finais, tá? Qual que é o grande diferencial desse tipo de distribuição intensiva? Você forma a tua equipe de vendas, tua equipe de promotores, a tua equipe de merchandisers, que vão fazer esse trabalho no PDV, no ponto de venda, né? Eles que vão preparar o visual, eles que vão fazer as ilhas, vão criar ilhas diferentes, montar ilhas que chamem a atenção, vão distribuir material de promoção, material promocional nos PDVs, né? Fazer com que o produto, além de estar lá na maior quantidade de pontos possíveis, ainda está com uma visibilidade bastante diferenciada de seus concorrentes, né? É uma estratégia muito utilizada por marcas e produtos de alta frequência de consumo, né, que tem uma concorrência muito acirrada e por isso mesmo precisa estar numa quantidade maior possível de PDVs, que tem aí uma sensibilidade bastante grande a preço, né? Então, é muito importante que essa distribuição intensiva também venha munida de muito merchandising e muita comunicação no PDV, que é o que vocês vão ver no quarto P de promoção, tá? Eu coloquei aqui como exemplo também produto de commodity, né, como arroz, por exemplo, que você encontra 10, 12 marcas cuja única diferenciação muitas vezes é a embalagem, né? Como a embalagem chama mais atenção, é onde o cliente vai acabar fazendo a sua escolha, mas que precisa estar em todos os pontos possíveis em que algum consumidor imagine que vai encontrar arroz para que ele possa ser comprado e consumido. Quem é que pertence a esses canais? É o fabricante, o produtor lá no começo, que é o que gera toda essa demanda, né? Ele produz o produto, ele cria o produto. E depois os intermediários aí, varejo, atacado, distribuidores, agentes, corretores, internet, equipes de venda, revendedores, catálogos, cujo objetivo de todos esses intermediários é atingir os consumidores individuais, os consumidores finais, de acordo com determinados segmentos, tá? Aqui não vamos esquecer que, por exemplo, naquele organograma da Tigre, existiam alguns consumidores finais que eram empreiteiras, que eram grandes construtoras, né? Então, que são consumidores considerados consumidores individuais, são empresas, mas são consumidoras individuais. Então, nunca confundir a ideia de usuários finais como sendo apenas o consumidor individual, né, a pessoa física, o usuário, mas também empresas podem ser consideradas consumidores individuais, dependendo do produto que elas vão consumir, do que é que elas vão fazer com esse produto, tá? E aí existe, finalmente, algo chamado canal de distribuição reverso,
que é o canal que a empresa tem que deixar aberto ao cliente para que ele devolva o produto quando há um determinado problema, né? Por exemplo, você compra um produto com defeito, ou ele é maior ou menor do que o seu tamanho, ou ele não era exatamente aquilo que a propaganda dizia que ele seria, e você acabou se frustrando e você quer devolver esse produto, trocar ou obter o seu dinheiro de volta de acordo com os seus direitos, né? A empresa ela tem que ter um canal de distribuição que permita que o consumidor faça isso com facilidade, né? Quando vocês estudarem o Código de Defesa do Consumidor, vocês vão ver que existem prazos, existem procedimentos, existem formas e processos que fazem com que as empresas tenham que fazer isso de forma legal, tá? Então, as empresas que fazem isso bem saem na frente, acabam utilizando isso como diferenciação, mas toda empresa tem que ter um canal de distribuição reverso para fazer com que o consumidor possa ter esse direito de devolver um produto caso ele não seja exatamente aquilo que ele achava que era ou que foi vendido para ele na hora que ele fez a negociação, tá? Então, o canal de distribuição reverso ele também precisa existir dentro desse processo de canais de distribuição. Às vezes não é tão fácil quanto parece, mas as empresas estão se esforçando bastante, principalmente em tempos de redes sociais, em que você pode ter sido atendido muito bem em todos os processos da sua compra, mas se o canal de distribuição reverso não funcionar, muito provavelmente o teu consumidor vai reclamar e vai reclamar nas redes e os outros consumidores vão acabar vendo e isso vai pontuar muito negativamente para a sua marca. Então as empresas se preocupam bastante com esse processo, tá? Dos canais de distribuição reverso. E finalmente aqui, para nós finalizarmos a nossa aula sobre praça, eu coloquei aí uma figura representativa. O nosso fabricante está aí no meio. E existem inúmeras possibilidades de fazer com que o produto chegue ao consumidor final. E essas possibilidades elas devem ser estrategicamente estudadas pela empresa, porque uma má escolha pode ser a diferença entre um produto bom obter sucesso ou fracasso no mercado. Né? Se você escolhe mal os seus distribuidores ou escolhe mal a sua estratégia de chegar ao consumidor, muitas vezes isso pode fazer com que você perca muito dinheiro ou até com que uma marca ou um produto acabe saindo do mercado porque não deu certo em função de uma má escolha. Né? Por isso que este P é tão relevante, ele está dentro do processo dos 4 Ps absolutamente necessários para qualquer produto ou serviço se estabelecer no mercado hoje. Tá? Espero que vocês tenham gostado desta aula. A próxima aula nós vamos falar sobre o 4 P de promoção e vamos nos aprofundar na relevância desse composto de marketing para que qualquer produto ou serviço se mantenha e obtenha sucesso no mercado. Muito obrigado, bons estudos e até a próxima.